Muito boa noite, gurizada medonha. Falar de Internacional, falar da artilharia do Internacional, falar de Ener Valencia, falar de Rafael Borré, falar por que o ataque do Inter não faz gol. Eu tô aqui com uma computador aberto aqui, olhando a artilharia do Campeonato Brasileiro, nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, onde tem Arrascaeta em primeiro lugar com 5 gols, Pedro Raul em segundo com 4, Pedro, que jogou 3 partidas depois da lesão, com 4 gols já. Sim, Pedro, depois que voltou da lesão, já tem 4 gols. Reinaldo, lateral esquerdo, do Mirassol, tem 4 gols. Tem mais gol que Ener Valencia. Veguete, do Vasco, tem 4 gols. Memphis Depay, com 3 gols. Ferreirinha, São Paulo, com 3. Caio Jorge, do Cruzeiro, com 3. Aí tem o atacante do Bragantino, La Quintana, com 2. André Silva, do São Paulo, com 2. Igor Jesus, com 2. Eduardo Sacha, com 2. Do Bragantino, do mesmo time. Rafael Borré aparece o primeiro, com 2 gols. Alan Patrick, o nosso meia, com 2 gols. Piquerez, com 2 gols. Batalha do Juventude, Flaco Lopes. Victor Gabriel com 2 gols. Tem mais gol. E aí vai indo Savarino com 2 gols. Gabriel Talhari. E aí a gente vai até o lateral direito. Daniel Borges do Mirassol tem mais gol que o Ener Valencia. Alguma coisa tem que estar errado. Alguma coisa não é normal com esse centroavante. Um centroavante não pode perder tanto gol que nem perde Ener Valencia. Um centroavante que ganha 1,5 milhão, 1.700.000 reais por mês, não pode ter menos gol que o lateral esquerdo do Mirassol. Não pode ter menos gol que o lateral direito do Mirassol. Não pode. É inaceitável. A gente tem que ter alguma coisa errada. O Internacional precisa rever a centroavância. Agora Rafael Borré com uma lesão na coxa, provavelmente vai ficar 2 a 3 semanas parado. O Ener Valencia vai continuar de titular do Inter. Mas o Inter ele não define. Ele não é um definidor, ele não é um jogador que coloca o Internacional numa final. Ele fez o gol na classe do Campeonato Gaúcho, tipo do empate, porque o Inter já tinha ganho na Arena, e ele não fez gol. E aí fez aquele gol de falta, que no final deu 1 a 1, o Internacional foi campeão, mas se perdesse por 1 a 0 também teria sido campeão. Então essa é a diferença de Ener Valencia e os outros atacantes todos do Brasil. E a bola chega, mas o Ener Valencia não consegue concretizar as situações, ele não é um definidor. E isso aí começa lá atrás, quando ele foi contratado, quando o Internacional jogou contra o Fluminense e ele teve a bola do jogo 3 vezes e não acertou o gol. Não é nem o goleiro ter feito milagre, ele botou para fora todas as 3 chances que teve. Então, é um jogador que preocupa. Pode ser que nas histórias do Internacional tem Valdomiro Vaz Franco, que foi um cara que quase foi defenestrado do Beira-Rio, que não fazia gol, que não fazia isso, não fazia aquilo, e virou um maior ídolo da história do Internacional como atacante, um dos maiores. Agora, Ener Valencia é alguma coisa que tem que se rever nesse jogador. Talvez no meio do ano o Inter tem que buscar um centroavante que faça gol, o Internacional tem que encontrar esse matador, o Internacional tem que buscar esse centroavante. O Ricardo Matias, que diz que subiu para a cabeça, que segundo os influenciadores, pessoas falando que ele não voltou da seleção brasileira com o ego lá em cima, inflado, esse jogador que pintava para mim como sendo um baita artilheiro, é um jogador que cabeceia bem. Diga-se de passagem, Ener Valencia não sabe cabecear. Raro gol de cabeça que Ener Valencia fez. 2 gols ou 3 gols em todos os gols que ele fez no Internacional de cabeça. É um péssimo cabeceador. Até Rafael Borré, com menos estatura que Ener Valencia, faz gol de cabeça. O nosso zagueiro, Victor Gabriel, faz mais gol de cabeça que Ener Valencia. Fez 3 já. 2 só no jogo contra o Juventude. No Campeonato Gaúcho fez mais 1, todos de cabeça. Cabeceia melhor. Então ensine Ener Valencia a cabecear, treinem, porque é inadmissível o Internacional ter um centroavante que custa uma fortuna. Se fosse como o alemão, que ganhava 50 mil, depois para 90 mil, tu aceita. Agora, tu não pode acertar um jogador de seleção equatoriana,
um jogador que teve para a Europa, que teve em outros países jogando e foi um grande ídolo no Equador, mesmo não tendo grandes expressões de títulos, esse jogador acabar a carreira no Internacional, como ele quer voltar para o Equador, e sem fazer gols. Centroavante tem que decidir. Ele é o homem final, ele é o ponto final, ele é a última tacada. Ele tem que fazer gol. Agora, por que ele não faz? Por que ele é tão displicente na hora que ele tem que fazer? No Grenal, ele foi displicente. Contra o Palmeiras ele foi displicente. Contra o Juventude ele não conseguiu chutar uma bola gol. Uma bola gol. Foi o Tabata, ele jogou praticamente 45 mais 20 minutos do segundo tempo chutando nada. Não cabeceou, não fez assistência, não deu nada. É inadmissível. Se as pessoas não enxergam isso aí, o Roger tem que chegar. Então traga o Ricardo Matias e dê oportunidade para o Ricardo Matias. Roger desencalhou Luca, que a gente já sabe que não vai dar em nada esse jogador, não vai dar em nada. E o Roger trouxe o Luca, reviveu o Luca, sabendo para quê? E arquivou o Ricardo Matias de castigo. Está castigando é a torcida do Internacional, está castigando é o time do Internacional fazendo isso. Se é gestor de grupo, como o Roger se diz que é gestor de grupo e infla o ego falando que é gestor de grupo, que sabe gerir um grupo, então traga o Ricardo Matias e corrija esse jogador, como o Gabriel Carvalho, que também inflou o ego, não tem jogado nada, mas para mim Gabriel Carvalho é um mero carimbador de bola, um mero jogador de meio campo com um pouco de velocidade e força física. Só força física não, técnica, porque nem força física ele tem. Ricardo Matias é muito mais jogador que Gabriel Carvalho. Aliás, tem jogadores que somem, como Roger Machado, outros aparecem. Iago Noal é outro que desapareceu, nem na categoria sub-20 consegue jogar. Era um baita jogador na categoria sub-20. No time de cima não teve oportunidade, teve alguns. Voltou e é reserva no sub-20. Dá para se entender? Se inscreva no canal, deixa o gostei, beijo no coração, fique com Deus, se cuide, gente.